Crentes e descrentes do nosso canal, mais um vídeo da série Religare. E a religião de hoje que nós vamos abordar é o judaísmo. Vamos falar um pouco sobre essa religião, que é mais uma religião dentre as religiões monoteístas. Já falamos sobre o islamismo, a religião dos muçulmanos, que também é uma crença monoteísta, e hoje vamos falar sobre o judaísmo. Para começar, já vamos falar um pouco sobre esta questão do monoteísmo, porque é uma das principais características do judaísmo. Assim como existe no islamismo a crença em um único Deus, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, há também uma crença de único Deus dentro do judaísmo, com um pouco de diferença para o islamismo, que o islamismo vai focar na figura dos patriarcas, mas também vai focar na figura de Ismael, um dos filhos de Abraão. Já no caso do judaísmo, o foco maior vai ser dos filhos que vão ser gerados através de Jacó, mas também a mesma descendência. E já de cara eu trago uma classificação teológica que vem do judaísmo, onde existem dois termos importantes. Um é esse que nós acabamos de falar, que é o monoteísmo. Monoteísmo é a crença na existência de um único Deus. Mas no passado, antes da instituição das leis ou da famosa Torá para os judeus, existia uma crença que era conhecida como monolatria. O que é a crença da monolatria? Que acabou até se estendendo um pouco mais do que o período da lei judaica. A monolatria é a crença que existem vários deuses, porém, dentre esses vários deuses, eu creio em apenas um, que era o que acontecia com uma boa parte dos judeus. Quando falamos sobre o tempo de surgimento do judaísmo, o judaísmo é uma religião muito antiga. Acredita-se que cerca de 3.500 anos antes de Cristo já existia o judaísmo. Lógico que não com todos os preceitos, com todos os costumes e dogmas do judaísmo que nós conhecemos hoje. Mas como ele é uma religião que é uma religião patriarcal, que vai surgir com os patriarcas, e aí alguns vão colocar esse período de 3.500 anos antes de Cristo, e outros vão falar de apenas 2.000 anos antes de Cristo. Mas ainda assim é uma religião milenar. Existem figuras muito importantes dentro do judaísmo, figuras religiosas que norteiam a fé judaica, como por exemplo a figura de Abraão, que é a principal figura do judaísmo, assim como é uma das principais figuras também do cristianismo e do islamismo. Por quê? Porque Abraão vai ser considerado como o pai da fé. Então toda a fé judaica ela vai vir de Abraão. A raiz da fé judaica ela é uma raiz, ela é uma fé que nós chamamos de fé abraâmica, porque ela surge com Abraão. Mas também nós podemos destacar uma figura que por volta dos anos 1300 a.C., ela vai surgir como um libertador do povo de Israel do Egito, que é a figura de Moisés. Moisés, alguns acreditam que foi o responsável pela compilação dos 5 primeiros livros da Bíblia judaica, que nós chamamos de Tanakh, assim como também na Bíblia cristã. Porém, existem divergências quanto a esse pensamento. Mas o que vale é que Moisés é o responsável por receber a lei, que nós chamamos de Torá. Torá significa nada mais, nada menos do que ensino. E ele vai instruir o povo de Israel, lá por volta de 1300 a.C. O tempo passa e surge o primeiro rei em questão de ser considerado como ungido, porque antes dele teve Saul como o primeiro rei de Israel, mas surge o rei Davi. O reinado de Davi é por volta do ano 1005 a.C. e ele vai ter vários filhos. Alguns desses filhos vão sucedê-lo em seu império, como por exemplo o famoso rei Salomão. Através do rei Salomão vai ser construído o templo, que é conhecido como o Templo de Salomão, e aí a crença judaica ela vai começar a se dogmatizar melhor. Por quê? Porque agora tinha um local para onde os judeus eles iam para oferecer tanto as suas preces quanto os seus sacrifícios, assim como um local de convivência. Mas outras coisas também são muito importantes dentro do judaísmo, porque nós falamos sobre a Torá, mas existem outros livros que também são muito importantes para o estudo e para a devoção da crença judaica, como por exemplo o Talmud. Talmud são comentários do texto do Antigo Testamento, principalmente existem hoje alguns comentários mais modernos que citam os livros conhecidos como proféticos ou Nevim, e também que citam os livros conhecidos como históricos ou Ketuvim. Porém, a maior parte do Talmud foca-se na Torá, foca-se na lei, os 5 primeiros livros da Bíblia.
E dentro do Talmud nós vamos ter um conjunto de escritos que são a transformação em escritos de uma lei conhecida como lei oral ou Mishnah. Dentro da Mishnah vai ter um outro contexto que nós chamamos de Gemará. Gemará são os comentários sobre a Mishnah. Então nós temos o Talmud, que é o comentário da lei. Nós temos comentário feito por rabinos, que são sábios dentro do judaísmo. Nós temos a Mishnah. Mishnah é a compilação desses escritos, dessa lei oral, dessa lei que foi, alguns acreditam, os mais ortodoxos, os mais conservadores, essa lei oral que foi toda ditada para Moisés, e Moisés foi passando de geração para geração, e outros acreditam que não foi bem assim. E nós temos ainda algumas formas de judaísmo que nós chamamos de judaísmo místico. O que é o judaísmo místico? O judaísmo místico, principalmente, ele surge através de uma obra chamada de Zohar. O Zohar é a principal obra da Cabala. A Cabala é a principal vertente mística dentro do judaísmo, mas nós temos ainda o Hassidismo. Hassidismo, por mais que ele também vai ter um misticismo e é uma vertente bem forte que surge no século XVIII, a Cabala, junto com a obra Zohar, que é esse judaísmo mais místico, vai surgir no século XIII, por volta de 1250. Já no caso do Hassidismo, ou Hassidismo, as duas pronúncias estão corretas dependendo de qual é a forma hebraica que vai se escolher utilizar, ele vai surgir no século XVIII através de uma pessoa chamada, um sábio chamado Israel ben Eliezer, e ele vai desenvolver uma forma de crença que tem o foco em dizer que existe uma faísca divina dentro de todo ser humano. Se vocês lembrarem, quando nós falamos sobre o hinduísmo e quando nós falamos sobre o budismo, há uma crença semelhante, né, no Atma, que seria essa centelha divina dentro de todo ser. Alguns acreditam até que ele se usou de conhecimentos dessas crenças lá do Oriente, tanto do budismo quanto do hinduísmo, para desenvolver esse judaísmo assidista ou esse assidismo. Outra coisa importante para a gente falar é do iluminismo dentro do judaísmo. Nós aprendemos nas aulas de história, de filosofia na escola que existe o iluminismo, que vai servir como uma quebra de crenças que eram colocadas na Idade Média, na era medieval, principalmente pela Igreja Católica, onde os dogmas ditavam a ciência, onde os dogmas ditavam a história, onde os dogmas ditavam a filosofia e outras formas de ensino. Dentro do iluminismo judaico, que é chamado de Ascalá, vai haver uma quebra com uma crença mais dogmatizada, onde a ciência ela não se envolvia muito com o judaísmo. E dentro desse iluminismo judaico vai se quebrar um pouco alguns contatos com o conservadorismo, com a ortodoxia, que são judaísmos bem mais fechados, que são judaísmos que não se misturam muito com outras formas de crença. Então o judaísmo, dentro do iluminismo judaico, ele vai começar a se ligar às artes, ele vai começar a se ligar à música, vai começar a se ligar à filosofia, e por isso que existem tantos autores judeus famosos. Um dos motivos é esse, no final do século XIX, o surgimento desse iluminismo judaico. Ainda no século XIX vai vir a figura de Theodor, que é Theodor Herzl, que é um dos responsáveis pelo que nós chamamos de movimento sionista, ou sionismo, que vai colocar política junto com o judaísmo. Qual que era a ideia principal de Theodor? Theodor escreveu um livro que é o Estado Judeu, algumas traduções colocam como Estado de Israel, mas dentro desse livro ele vai falar sobre a importância do estabelecimento de uma nação para Israel. Porque os judeus eles sofrem o que é conhecido como diáspora, que eles saem da sua terra, da terra santa de Israel, e eles vão povoando várias nações no mundo. Acontece principalmente na Europa uma grande imigração de judeus, e o judeu, onde ele chega, ele vai se multiplicando muito rápido, e ele começa a ocupar espaço na cultura, ele começa a ocupar espaço na economia, ele começa a ocupar espaço na política, e em alguns países se incomoda bastante. É só você se lembrar no que acontece na primeira metade do século XX, quando tem a Segunda Guerra Mundial, na segunda metade do século XX, onde tem a Segunda Guerra Mundial, e a Segunda Guerra Mundial, ela vai, não que outros países, não que outras nacionalidades, etnias não tenham sido atingidas, mas ela vai atingir de forma grandiosa os judeus, principalmente através da figura de Adolf Hitler. Mas quando eu falo sobre o sionismo judaico é a busca por uma pátria para os judeus.
Isso vai acontecer, isso começa em 1896 com Teodoro, mas isso vai acontecer só em 1948, quando o Estado de Israel ele é fundado. E aí acontece a Guerra de 6 Dias e outras guerras que vão tentar impedir isso, mas o que é importante é que surge o Estado de Israel e aí essas crenças que estavam espalhadas por todo o mundo, principalmente pela Europa e pelos Estados Unidos, onde tinham muitos judeus, ela começa a se centralizar mais em Israel. Então o judaísmo mais ortodoxo passa a ser desenvolvido em Israel. Mas tem uma coisa curiosa, estima-se que tem cerca de 5 milhões de judeus em Israel e mais de 6 milhões de judeus nos Estados Unidos. Isso é para ver que nem todo judeu tem esse interesse de retornar para a Terra Santa, de retornar para a sua pátria, para Israel. Aí tem uma discussão entre árabes ou entre a crença palestina e a crença judaica de quem que é a terra, mas eu não vou entrar nessas questões que são questões mais geopolíticas não. Para fechar, eu quero falar sobre um pouco sobre o judaísmo progressista. Em 1972, aí é uma coisa que é um dos principais marcos do judaísmo progressista, a primeira mulher dentro do judaísmo, é um judaísmo mais reformista ou progressista, ela é levantada, ou ela é consagrada, ou ela é colocada como rabina. Então surge a possibilidade de mulheres serem colocadas como rabino. O rabino seria um mestre dentro do judaísmo que vai ditar, que vai orientar, que vai direcionar a forma da cultuação dentro do judaísmo. Então essa foi a aula sobre o judaísmo. Na próxima aula, no próximo vídeo do Religare, vamos falar sobre mais uma religião. Aguardo vocês.